Agradecendo aqui a presença do deputado Fernando Coruja, do deputado Altair Silva, do deputado Kuhlmann, enquanto aguardamos também a chegada dos outros 3 deputados, mas já temos quórum e por isso damos início à nossa reunião ordinária da Comissão de Administração, Trabalho e Serviços Públicos. Em primeiro lugar, eu coloco em apreciação a ata da última reunião, da ata da 12ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Essa ata nós já passamos dos gabinetes dos senhores deputados, por isso colocamos em discussão, em votação, aprovada a ata. Também recebo aqui a correspondência do eminente deputado Dirceu Dresch, que pede escudos por não estar, porque participa hoje no seminário da cadeia produtiva do leite, lá em Guaraciaba. Também recebemos a correspondência aqui do chefe do gabinete do deputado César Valduga, vice-presidente dessa comissão, dizendo que ele tem um compromisso parlamentar em Chapecó hoje às 11 horas e vai chegar hoje no final do dia. Por isso, pede desculpas por não estar na reunião. Também recebo uma correspondência aqui do defensor da Defensoria Pública, do eminente presidente, o atual defensor público, se chama defensor público geral, Rolf Zimmer Jr., pedindo apoio em 2 projetos que tramitam nessa casa. E agora, pela ordem, eu passo a palavra primeiro ao eminente deputado Fernando Coruja, por ter sido o primeiro a chegar aqui nesse recinto. Senhor presidente, tenho declaro de utilidade pública a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Itajaí. Nosso voto é pela aprovação, tendo em vista toda a documentação. E também declaro de utilidade pública a Associação Pedala Itapema de Ciclismo. Também o nosso voto é pela aprovação em função de toda a documentação. Então, aqui em discussão, primeiro o PL 207.3, de autoria do eminente deputado Mário Marcondes, que declara de utilidade pública a Associação Pedala Itapema de Ciclismo. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, o deputado Jean Kuma deu lá o parecer favorável e foi aprovado por unanimidade naquela comissão. E aqui, nesta comissão, o eminente deputado Fernando Coruja também deu parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. E, em segundo lugar, o PL 196.6 de 2017, também de autoria aqui do Legislativo. O processo, o PL já passou na Comissão de Justiça, recebeu parecer favorável do eminente deputado Jean Kuhlmann e a Comissão de Justiça votou favoravelmente naquela comissão. Agora o eminente deputado Fernando Coruja dá o seu parecer também favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Fernando Coruja, mais alguma coisa? Presidente, tem mais um projeto de lei, que é o 361, que institui reserva de vagas para vigilância do sexo feminino, do qual fui relator,
e que foi dado vista coletiva e está na pauta hoje para ser apreciado nos meus projetos, então tem mais esse. Vossa Eminência pode apresentar, então. Seria reserva para vagas para o sexo feminino em que setor? Bom, o projeto de lei é do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, e em que ele visa assegurar um percentual mínimo reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual. Um mínimo de 20%. Eu apresentei na outra sessão o meu voto, onde apresento o substitutivo e faço a seguinte modificação. Esta que foi tema, inclusive, do debate na semana que passou, no plenário dessa casa, quando foi aprovado um projeto de lei garantindo o mínimo de 10% das vagas na Polícia Militar para as mulheres. Na ocasião, várias manifestações ocorreram sugerindo que projetos desta ordem, ao invés deles assegurarem 10% no mínimo, ou 20%, ou um número qualquer para o sexo feminino, que eles utilizassem aquilo que é previsto na lei eleitoral. Que a lei eleitoral, ela assegura um número mínimo de vagas, mas ela não explicita que é para um sexo ou outro. Diz que só que um sexo tem que ter pelo menos 30% das vagas. De forma que, nesses modos, o projeto não cria discriminação, nenhuma discriminação contra a mulher, ao dizer que ela precisa de uma garantia, que é para os dois sexos, assegura para as mulheres, que são, mas não explicita. E também não cria uma lei que, se você assegurar no mínimo 10 ou 20% a um determinado sexo, você pode permitir que aquele sexo tenha 100%. Né? Então eu fiz essa mudança. Em vez de assegurar 20% para as mulheres, eu substituí por os contratos celebrados por órgãos e entidades da administração pública estadual nas áreas de segurança, vigilância, transporte e valores, deve conter cláusula que obriga as empresas contratadas a reservarem um percentual de no mínimo 30% e no máximo 60% dos postos de trabalho alocados para a vigilância de cada sexo. De forma que ninguém tenha menos que 30% e ninguém tenha mais de 70%. Então, adequar uma fórmula que parece mais adequada para as ações afirmativas, como é a lei eleitoral. Foi essa substituição que eu fiz, que foi pedido vista. Aquele dia, inclusive, eu que sugeri que se fizesse vista para que a gente pudesse debater o projeto, mas parece que não houve nenhuma manifestação. Observação muito interessante, deputado Fernando Coruja. Então, colocamos em discussão o parecer do eminente deputado Fernando Coruja, referente ao PL 361.1 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Coruja, que institui a reserva de vagas para vigilantes do sexo feminino contratados nos contratos celebrados pela administração pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transporte de valores, que o projeto original instituía uma reserva de 20%, e o deputado Fernando Coruja propõe uma emenda de que se faça a reserva à semelhança com a lei eleitoral, no caso, em que 30%, o sexo de maior dominância ou daquela profissão não passe de 70% e o menor não fique menos de 30%. É mais ou menos isso. Não sei se isso não vai dar problema na educação mais para frente, que a maioria da educação sejam professoras, mas aí vão contratar professores, não é verdade? Aí é especificamente para vigilantes, né? Perfeito. Mas, de qualquer maneira, isso vai
É importante que a gente mantenha esse número, na minha opinião aqui, manifestando aqui a minha opinião, isso vai contagiando todos os setores com esse percentual. De forma que eu também aprovo a sugestão do deputado aqui, mas está em discussão o projeto e a emenda do deputado Fernando Coruja. Deputado Manuel Mota, Vossa Excelência, que já o anunciei anteriormente e disse que estaria chegando, mas já chegou a tempo, mas eu cumprimento aqui ao vivo. Então, em discussão, o projeto 361 com a emenda modificativa. Em votação, aprovado. Deputado Fernando Coruja. Mais alguma demanda? Não, senhor presidente. Passamos agora, então, para o deputado Altair Silva. Meu bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados. Eu tenho aqui o projeto para relatar do deputado Valduga e eu não tenho projeto da minha pasta para relatar na manhã de hoje. Eu pergunto se eu já relato os deputados, o parecer do projeto do deputado Valduga. Deputado Manuel Mota, o deputado Altair Silva pede autorização para apresentar os projetos do deputado Valduga também. Autorizado. Ok, muito obrigado. Eu tenho um parecer ao projeto de lei número 0165.0/2017, que autoriza a cessão de uso do imóvel no município de Ipira. Trata-se de um imóvel que tange o interesse público nos termos do artigo 3º, do inciso 3º, artigo 142 do Regimento Interno, e constato, sobretudo, que no imóvel em questão já atende aos alunos das séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal, conforme ofício subscrito pelo secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, o que motivou a presente proposição legislativa, cujo fim é dar continuidade à atual utilização de uso do referido imóvel. E o projeto, ele atende ao interesse público, portanto, voto pela aprovação ao projeto de lei número 0165/2017, deputado César Valduga, relator. Em discussão, o parecer ao PL 165.0 de 2017, de autoria do Governo de Santa Catarina, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ipira. Esse projeto já passou pela Comissão de Justiça, onde foi aprovado, na Comissão de Finanças, e agora o deputado Adoc Altair Silva e o deputado César Valduga dá o parecer também pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Pode seguir, deputado Altair. Parecer ao ofício número 0576.0 de 2016, que encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Núcleo de Apoio à Vida de Itajaí, referente ao exercício de 2015. O autor, o Núcleo de Apoio à Vida de Itajaí, relator deputado César Valduga. E, diante da matéria aqui em estudo, foi encaminhado o atestado de funcionamento atualizado, comprovando o efetivo e contínuo funcionamento. Por isso, diante do exposto, votamos pela aprovação e posterior arquivamento. Deputado César Valduga. Em discussão, o parecer ao ofício 576.0 de 2016, que encaminhou a documentação para a manutenção do título de utilidade pública, o Núcleo de Apoio à Vida de Itajaí.
O deputado César Valduga e o deputado Altair Silva, conforme a análise do parecer técnico, apresentou toda a documentação necessária para manter o título. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Altair Silva. Eu agradeço a oportunidade, não há mais projeto a relatar. Agradecemos muito a sua participação aqui. Agora, passamos a palavra para o deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, trago o parecer o ofício 622/2016, que encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Recreativa e Cultural Beneficente Equipe Arromba de Blumenau, referente ao exercício de 2015. A entidade foi notificada por AR, seu presidente, mas infelizmente ela não apresentou o atestado de funcionamento atualizado. Por isso, o parecer deste relator é pelo arquivamento ao ofício 622/2016. Era o que tinha a tratar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kuhlmann. Em discussão, então, o parecer do deputado referente ao ofício 622.0 da Sociedade Recreativa, Cultural e Beneficente Equipe Arromba de Blumenau. Senhor presidente, Pois não. se não apresentou, eu acho que foi pedido de exigência para... E também não apresentou. Isso. Faltou, foi pedido várias vezes apresentar o atestado de funcionamento atualizado, que justamente por falta e por não ter atendido o pedido, pede então o voto pela rejeição. Mas foi insistido antes até porque a entidade é de Blumenau, o deputado Jean Kuhlmann também teria o maior interesse para que mantivesse a entidade no credenciamento. Em votação, aprovado. Deputado Manuel Mota. Parecer do ofício 0713.1/2015. Encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Caritas Solidariedade de Caçador referente ao exercício 2014. Da análise meritória, vê que foram cumpridos os quesitos para aprovação da matéria de manutenção do título de utilidade pública estadual. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do ofício 713.2015, devendo seguir seu trâmite regimental. Em discussão, o parecer ao ofício 713.1 da entidade Caritas Solidariedade de Caçador, que por ter apresentado toda a documentação, o eminente deputado Manuel Mota deu parecer pela manutenção do título. É o parecer, então, favorável. Em votação, aprovado. Pode seguir, deputado. Parecer ao projeto de lei 0195.5/2017, declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Morro dos Conventos de Araranguá. Voto. Cabe analisar nesta comissão assuntos atendentes à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade que visa a estimular, apoiar a defesa dos interesses comunitários e associativos do bairro do Morro dos Conventos em Araranguá. A declaração de utilidade pública ajudará entidades a desenvolver melhor a sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto do âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0195.5/2017, devendo seguir seu trâmite regimental. Preenche todos os requisitos e, por isso, voto pela aprovação. Em discussão, o parecer ao PL 195.5 de 2017
de autoria do eminente deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Morro dos Conventos de Araranguá. Esse projeto já recebeu parecer favorável na Comissão de Justiça e agora o eminente deputado Manuel Mota também dá o seu parecer, também favorável à cessão do título, a conceder o título de utilidade pública à Associação dos Moradores do Morro do Convento. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Manuel Mota. Agora é convidar os deputados para a festa de Barra Velha do Pirão, né? Certo. E dizer que pauta limpa, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Manuel Mota. Eu tenho aqui, eu tenho um projeto também para relatar, o projeto 155.8 de 2016, de autoria do deputado João Amin, que declara de utilidade pública o Conselho do Polo UAB de Florianópolis. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, recebeu parecer favorável, também na Comissão de Finanças, o eminente deputado Marcos Vieira deu parecer favorável, isso. E nessa comissão, justamente por estar pela entidade estar apresentando toda a documentação necessária, o nosso parecer também é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Assim, com esse seria o último projeto apresentado. Perfeito. Aqui, então eu queria reforçar aqui o convite que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Dreve, que o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, atendendo aqui o requerimento dos senhores deputados membros dessa comissão, convidam para participar da audiência pública que debaterá sobre o PLC 14, que altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar 188 de 1980, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Justiça, a realizar-se no dia 30 de agosto, ou seja, amanhã, às 19 horas, no plenarinho. Perdão, eu li às 9 horas, não às 19. Então, amanhã, às 9 horas, aqui no plenarinho ao lado. E assim, então, agradecendo a presença e a participação de todos os senhores deputados, encerramos a presente comissão e deixamos marcado a reunião para a próxima terça-feira, dia 5 de setembro. Muito obrigado.